Eu quero pedir para a igreja abra as suas Bíblias lá em Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, e depois a gente pula do versículo 17. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, e depois o versículo 17. Depois de Obadias. Antes de Miqueias, depois de Obadias. E vai dizer assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, foi sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou amar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, com observação do Deus com o D minúsculo. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu do lugar do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, ó mente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus que criou os céus e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Agora, versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, hoje, nessa oportunidade, eu queria ministrar um pouco, bem brevemente, sobre esse personagem tão conhecido da palavra do Senhor, que é Jonas. Né? E antes de eu adentrar no texto que nós lemos aqui da palavra do Senhor, eu quero apenas compartilhar com os irmãos de como eu formei essa mensagem. No ano de 2023, um dia eu, na minha casa, à tarde, eu estava meditando nesse texto de Jonas, e o Senhor me deu uma revelação. E o Senhor me revelou dois grupos de pessoas existentes dentro das igrejas. E o Senhor me deu aquela revelação que essa mensagem que eu irei ministrar hoje, essa mensagem ela é direcionada para esses dois grupos de pessoas. E se os irmãos quiserem saber quais são esses dois grupos de pessoas que o Senhor me revelou, eu convido você a ouvir atentamente essa mensagem até o final, pois quando eu terminar de explanar o texto, que a gente conhecer um pouco a história de Jonas, eu estarei aqui revelando esses dois grupos de pessoas. Amém? Bom, irmãos, mas antes da gente entrar no texto, quem era Jonas? Jonas, ele foi um profeta do Antigo Testamento, filho de Amitai, que ele morava na cidade de Gade, né, que era a cidade próxima à cidade de Nazaré. E Jonas, ele foi levantado pelo Senhor para ser profeta, para poder anunciar, proclamar o Evangelho, a mensagem de salvação para o povo pagão da Síria. E Jonas também, ele iniciou seu ministério no período aproximadamente entre 800 e 650 anos antes de Cristo, e foi o mesmo período que Deus ele usou outros profetas, como Amós, como Miqueias, como Isaías, como também o profeta Oséias, da pastor Oséias de Monsanto Amós, né? O profeta Oséias. E também foi outro profeta que foi levantado no mesmo período que Jonas também foi levantado para poder eles 5 proclamarem a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação para a nação de Israel.
Agora, entrando no texto que nós lemos da palavra do Senhor, do capítulo 1, a gente vê um certo dia em que o Senhor chega a Jonas, e o Senhor chama Jonas: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu até as minhas narinas. Eu fico imaginando Jonas ali, ele naquele momento, ele endureceu seu coração, porque talvez Jonas ele já conhecesse o histórico, talvez Jonas já conhecesse como era o povo, né, de Nínive. Talvez Jonas, eu imagino que Jonas ele tenha ouvido, né, naquele momento agora do Senhor, e ele tenha dito: peraí, eu vim naquela cidade poder anunciar a misericórdia do Senhor, mas aquela cidade, ela só vive no erro, aquela cidade só vive em pecado, é capaz até de eu chegar lá e o povo nem me deu ouvidos, é capaz do Senhor rejeitar a mensagem de Deus. Nada, eu não vou fazer isso. Então Jonas ele se levanta, vamos. E Jonas ele continua dizendo: e como eu não posso ir, porque é capaz da cidade de Nínive nem dar ouvidos à mensagem do Senhor. E aí Jonas ele se levanta, e em vez de ele seguir a direção do Senhor, ele havia mandado Jonas ir, Jonas ele vai na direção contrária, ou seja, Jonas, além de ter desobedecido a palavra do Senhor, Jonas ele seguiu uma direção totalmente oposta do que Deus queria que ele fosse. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, acontece que Jonas, ali se levantando, para ir em direção totalmente oposta do que o Senhor tinha chamado ele para ir, Jonas ele decide ir para Tarsis, para a cidade de Tarsis. Primeiro ele desce a Jope, e depois de Jope ele compra uma passagem para poder ir para a cidade de Tarsis, assim fugindo do seu chamado, fugindo da vocação da parte do Senhor. E Jonas ele desce ali naquele navio, e Jonas ele vai até o porão daquele navio. E ali a palavra do Senhor diz que Jonas ele tira um profundo sono, né? E Jonas começa a dormir naquele navio durante aquela viagem, aquela navegação. E acontece que o Senhor ele de repente manda uma tempestade ali naquele mar onde aquele navio estava ali navegando para Tarsis. E aquele mal ele veio por conta da desobediência de Jonas, né? Porque Deus iria provar Jonas ali naquele momento. E aí acontece que o mar estava tão forte, a tempestade estava tão forte, que as águas do mar estavam entrando dentro do navio. E aí os marinheiros desesperaram, eles temeram aquela situação e já não sabiam mais o que fazer. Então aqueles marinheiros eles começam a clamar cada um seu Deus, e como eu mencionei na leitura, Deus com D minúsculo, né? Pois eles não estavam reclamando a depender de Deus. E eles começam a cada um clamar ao seu Deus, e eles decidem jogar as fazendas, ou seja, as cargas do navio, para poder aliviar o peso e o navio não se quebrar, e o navio ele não naufragar. E acontece que eles ali jogando os pesos, as cargas, fora do navio, no mar, eles encontram Jonas ali debaixo, né, dormindo no porão. E aí um dos marinheiros chega e pergunta, e começa a gritar com Jonas: o que tem, jovem? Por que você está dormindo? Você não está vendo essa tempestade? Você não está vendo que nós estamos prestes a morrer e você está aí dormindo? Então Jonas ele se acorda ali naquele momento, ele se levanta, e aí Jonas também, sem entender nada, com certeza, sem entender nada do que estava acontecendo. E aí os marinheiros decidem jogar sortes, né, para poder ver aonde a sorte cairia, porque aonde a sorte caísse sobre a pessoa, aquela pessoa seria culpada daquele mal, daquela tempestade. E aí acontece que a sorte não cai sobre Jonas, né? E aí, quando a sorte cai sobre Jonas,
aqueles homens começam a perguntar a Jonas, né? Agora eu estou, agora, preocupação é tua, de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E aí Jonas, ali parando, naquele momento, pensando que iria responder, Jonas ele fala, eu sou eu sirvo a Deus Criador dos céus e da terra. Eu imagino que ali naquele momento Jonas ele começa a contar o que ele havia feito. Ele começa a contar da vocação do Senhor, que Deus havia o chamado para poder anunciar a mensagem para Nínive, né? E ali Jonas desobedeceu a voz do Senhor. E isso eu digo porque o versículo de número 10 que nós lemos, aqueles homens começaram a se encher de grande temor e começaram a perguntar a Jonas, por que você fez isso? Né? Porque sabiam os homens que fugiram diante do Senhor, porque ele mesmo havia declarado. Então Jonas ele havia contado para aqueles homens, para aqueles marinheiros, o que ele havia feito, né? Sobre a sua história. E aí acontece que aqueles homens começam a perguntar a Jonas, e agora o que é que nós podemos fazer para se acalmar? Porque nós já jogamos as cartas fora, jogamos os pesos fora do mar, mas não adianta, a tempestade não passa, o que é que nós faremos? E aí acontece que Jonas ele fala, olha, se vocês me lançarem ao mar, essa tempestade vai passar. Porque o grande causador dessa tempestade sou eu. Porque eu desobedeci a voz do Senhor. E aí os homens eles fazem aquilo que Jonas ele havia sugerido. E aqueles homens eles pegam Jonas e lançam Jonas no mar. E a partir do momento que eles jogam Jonas no mar, aqueles homens, aqueles marinheiros, eles começaram a amar o verdadeiro Deus agora. Porque ali naquele momento eles conheceram quem era o Deus criador do céu e da terra, através da vida de Jonas. E aí aqueles homens começaram a falar, Senhor, por favor, nos perdoe pelo sangue deste homem, pelo mal que ele fez, que o Senhor não nos castigue para a gente estar fazendo isso com esse homem. E aí Jonas ali jogado naquele mar, Jonas ele ali afunda naquele mar e é tragado pelo grande peixe, como a gente viu no versículo 17. E aparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui a gente vê que, pelo fato de Jonas ter desobedecido a vocação, o chamado do Senhor, Jonas ali pagou o preço, pela sua desobediência. Jonas ali, pelo seu erro, infelizmente, ele sofre a consequência de ser tragado pelo grande peixe, porque o Senhor mandou que Jonas fosse para a cidade de Nínive, poder pregar a palavra, pregar a salvação daquele povo, porque Deus teve misericórdia daquele povo, Deus teve misericórdia daquela nação. Mas Jonas, talvez pela sua insegurança, talvez pelo seu medo, Jonas ele decidiu seguir uma direção contrária do que o Senhor queria que ele fosse. Porque Deus mandou ele para Nínive e Jonas foi para Tarsis, seguindo totalmente diferente do propósito que Deus havia na vida dele. Mas aí o que acontece com Jonas, depois que ele é tragado pelo grande peixe? A gente vê isso no capítulo 2. Eu queria que uma Ariel colocasse Jonas capítulo 2, se querem ler o primeiro versículo até o versículo número 10 também. Glória seja a Deus. E diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente me secou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os terrores da terra,
correu-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição ao Senhor meu Deus. Quando faleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os teus céus e idades vãos desde a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, a gente vê no capítulo 2 de Jonas que Jonas ali dentro, né, das entranhas do grande peixe, dentro do ventre do peixe, Jonas ele reconhece a sua desobediência. Jonas reconhece o seu erro. E aí Jonas ele começa a repetir, e Jonas ele se arrepende do seu erro e ele faz uma oração. Jonas ele começa a dizer: na minha angústia, porém, o Senhor me respondeu. Do inferno me veio tu ouvidos a minha voz. De profundos mares o Senhor me ouviu. E o Senhor respondeu a minha oração. Então ali Jonas a gente vê que Jonas ele reconhece ali naquele momento que Jonas havia desobedecido ao Senhor, mas Jonas ali ele se arrependeu. E Deus, como é misericordioso em nossas vidas, e o amor de Deus é tão grande por nós, e o Senhor ele deu mais uma chance a Jonas, fazendo assim que quando Jonas terminasse a oração, o Senhor mandou que aquele peixe vomitasse a Jonas na areia, na terra, e assim Jonas recebendo uma nova chance, porque é isso que acontece quando a gente se arrepende, quando a gente perde, quando a gente erra, e a gente se arrepende do nosso erro, o Senhor nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Quando a gente reconhece e se arrepende dos nossos erros, louvado seja Deus. E quão grande é a misericórdia do Senhor para as nossas vidas, louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, depois disso a gente vê que Jonas ele recebe uma nova chance, uma nova oportunidade dada por Deus, e aí Jonas ele vai agora cumprir o chamado do Senhor na sua vida, e agora ele vai trazer Nínive, pregar a palavra do Senhor, a mensagem de salvação. E aí no capítulo dele a gente vê que Jonas vai e prega o povo de Nínive, e o povo se arrepende dos seus pecados, e assim o Senhor ele salvou aquela nação para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, aqui a gente leu um pouco sobre a história de Jonas, né, sobre a sua desobediência, sobre o seu arrependimento, né, a chance, né, que o Senhor deu a ele quando ele se arrependeu do seu erro, da sua desobediência. E naquele dia, agora voltando para o começo, eu falei no início da mensagem, quando eu meditei esse texto, o Senhor me revelou dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas existentes dentro das igrejas. E o primeiro grupo de pessoas que o Senhor me revelou são aqueles que receberam o chamado, que receberam a vocação da parte de Deus, mas que com o passar do tempo desistiram, se desanimaram durante a caminhada e, como Jonas, deixaram o seu chamado de lado. E o segundo grupo de pessoas que o Senhor me revelou são aqueles que não são cristãos, que não servem a Deus e que estão tentando levar uma vida sem a direção do Senhor. Louvado seja Deus. Então, esses são dois grupos de pessoas do qual o Senhor me revelou durante quando a gente estava essa mensagem. São dois grupos existentes nas igrejas, não estou dizendo só aqui, estou dizendo de uma forma geral, né? Porque existem pessoas que receberam o chamado, a vocação da parte de Deus, mas com o passar do tempo, durante a caminhada, durante as dificuldades, durante as aflições dessa vida, se desanimaram e deixaram o chamado do Senhor de lado, deixaram o propósito do Senhor de lado, e aí começaram a se desanimar, já não sentem mais o prazer
da salvação, já não sentem mais aquela vontade de buscar como tinha no passado, no início da sua fé, já não ora mais, já não busca mais como antes. E esse grupo de pessoas existe nas igrejas, né? E é forte isso, é forte. Já o segundo grupo são aqueles que já ouviram essa mensagem, que já ouviram essa palavra, já ouviram Jesus te ama, que já ouviram uma mensagem, uma campanha numa rua, um culto campal, ouviram essa mensagem de longe, mas já ouviram, mas essas pessoas ainda não deixaram que o Senhor entrasse no seu coração, que não abriram o seu coração agora ao Senhor, né? E também que não deixaram que o Senhor direcione a sua vida, assim como Jonas, a gente viu, que a partir do momento que Jonas ele se levanta para ir adiante e distante, no caso, e distante da face do Senhor. E Jonas ele vai seguir uma direção totalmente contrária ao que Deus ele havia direcionado Jonas a ir. Porque Jonas manda Jonas ir para Nínive, porque Deus manda Jonas ir para Nínive, e Jonas ele vai para Tarsis, né? E assim, através da sua desobediência, ele sofre a consequência do seu erro, e aí ele passa por toda aquela situação, tem engolido pelo grande peixe, ele se arrepende, que o Senhor ele dá uma nova oportunidade a Jonas, né? Na graça de Deus. Então, são esses dois grupos de pessoas que são existentes nas igrejas, né? Mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor está neste lugar e o Senhor está falando com corações aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Bom, irmãos, e aí, referente a esses dois grupos de pessoas, já estou partindo para a conclusão dessa mensagem que eu disse, que seria bastante breve. Mas antes de eu concluir essa mensagem, eu quero aqui trazer algumas lições para esses dois grupos de pessoas. Eu quero primeiro trazer algumas lições, eram outras que eu tinha separado, mas por conta do tempo eu apenas resumi duas para cada grupo. E a primeira lição que eu quero trazer é para o primeiro grupo que eu citei, que eu mencionei, que são aqueles que estão deixando seu chamado de verdade. A primeira lição que eu aprendo através desse texto de Jonas é que Deus ele não errou ao te escolher. Eu aprendo que, mesmo que Jonas ele tenha recebido aquele chamado, né, aquele propósito de poder anunciar a mensagem, proclamar o Evangelho, a mensagem de salvação, mesmo Jonas ele desobedecendo a voz do Senhor, mas depois, quando Jonas ele tem uma nova chance, ele vai e cumpre o chamado de Deus na sua vida. Ele vai e prega para a cidade de Nínive, e Deus ele faz uma transformação naquela cidade. Deus ele salvou naquela cidade. E aqui Deus ele não errou de escolher. Talvez você tenha se identificado com esse primeiro grupo, mas o Senhor te diz nessa noite que o Senhor ele está te dando uma nova chance de você voltar a cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer nessa terra, seja para pregar, seja para louvar, anunciar a mensagem, evangelizar. Você pode dizer para a criança: eu não tenho propósito, eu não faço nada de Deus, não sei você vai. Porque tem pessoas que dizem isso. Mas a verdade é que o Senhor Jesus, antes de ele subir, depois da sua ressurreição, Jesus ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então o Senhor Jesus ele nos deixou a missão aqui nessa terra, da gente anunciar essa palavra. Porque, irmãos, não é difícil a gente chegar uma pessoa aqui na frente e dizer: Jesus te ama, Jesus ele vai te salvar. Não é difícil, irmãos. Glória a Deus. Então o Senhor te chamou não só para ser glória, Ele te chamou para você anunciar a mensagem dele, para aquele seu amigo, aquele seu colega,
aquele versículo, pela frente, anunciar a Deus. Ele chamou para você anunciar a salvação e a justiça no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Porque Deus é o mundo de uma forma maneira. Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas que tenha a oportunidade de poder se salvar, se libertar do pecado, da escravidão do pecado, porque o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra para morrer por nós, por amor de cada um de nós, por amor a você que veio nessa noite, que não conhece essa mensagem. O Senhor hoje te dá uma chance, uma oportunidade de poder ser aceitado como seu Salvador e você viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Você tem acesso à salvação do Senhor. Louvado seja Deus. E voltando para a primeira lição, a gente vê que Jonas, ele era profeta, ele conhecia a voz de Deus, mas ele quis fugir por medo, quis fugir talvez por desânimo ou compreensão. Assim como Jonas, você pode estar cansado ou inseguro, mas Deus não mudou de ideia sobre o seu chamado. Deus, Ele não mudou quando Ele te escolheu, desde o ventre do seu nome, para você anunciar essa mensagem para as pessoas, para as nações. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A segunda lição que eu deixo aqui para ainda para o primeiro grupo que eu mencionei nessa noite é que fugir do chamado, ele só gera tempestade. Isso aqui é forte. Eu vou falar novamente. Que fugir do chamado, ele só gera tempestade. A gente vê isso na própria história de Jonas. Quando Jonas ele desobedece a voz do Senhor, ali naquele navio que Jonas estava ali, do porão, a gente vê que o Senhor mandou uma tempestade naquele mar por conta da desobediência de Jonas, né? Mas a gente vê que depois que Jonas, de repente, que ele é lançado fora do navio, a tempestade se acalma, porque Deus sabia que logo após Jonas iria para a cidade de Nínive poder cumprir aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer. Então, a gente vê que a desobediência ou a paralisação, ela pode afetar a quem está ao nosso redor, como aqueles marinheiros, né? Porque Jonas havia desobedecido ao nosso Senhor, e aqueles marinheiros também sofreram um pouco a consequência do erro de Jonas, né? Porque a tempestade ela afetou a todos que estavam ali. A tempestade afetou aqueles marinheiros, afetou ao mar que estava ali, né? Afetou a Jonas, principalmente a Jonas, pela sua desobediência à voz de Deus. Então a gente aprende com a história de Jonas que fugir do chamado só gera tempestade. Então ele fala com clareza a primeira parte do primeiro grupo. Não fuja do seu chamado. Se o Senhor te chamou para você anunciar essa mensagem, para você louvar, ajudar na obra do Senhor, na qualquer sempre que for, não desista do seu chamado. Porque o Senhor, Ele vai te honrar lá na frente. E você vai agradecer ao Senhor. Porque mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantas aflições que você passou nessa terra, você vai ver a honra do Senhor lhe dar naquele grande dia. Então não desista do seu chamado. Não desista do propósito do Senhor. Louvado seja Deus. E agora para o segundo grupo. E para concluir essa mensagem, as lições que eu tiro da história de Jonas para o segundo grupo, que são aqueles que não são cristãos, que não são crentes, que estão tentando seguir sua vida sem a direção do Senhor. A
primeira lição que eu aprendo com a história de Jonas é que ouvir e obedecer a voz a Deus, ouvir e obedecer a voz de Deus, muda destinos. Louvado seja Deus. A gente aprende que quando Deus ele fala aqui de Jonas, e Jonas ali, ele foge do chamado do Senhor de Jonas sempre em uma direção contrária. A gente vê que depois, quando Jonas ele ouve finalmente a voz do Senhor, a voz de Deus, ali Jonas ele tem uma primeira volta ali daquela situação. Jonas ali enfrentou a tempestade, Jonas ali enfrentou os 3 dias e 3 noites dentro das entranhas do peixe, e Jonas recebe uma oportunidade para poder anunciar agora a mensagem de salvação para o povo de Deus. E aqui a gente aprende que quando a gente ouve e obedece a voz de Deus, Deus ele transforma a nossa vida e o nosso destino. Eu digo para você que está conosco hoje, não sei se você entra nessas portas, não sei se é algo que entra na frente, que ainda não serve a Deus. Eu digo que aceitar Jesus não é simplesmente algo religioso, como alguns pensam, mas quando a gente aceita Jesus, a gente sente esse vazio no nosso coração ser preenchido. Eu digo isso porque eu tive conta da vida de Deus. Desde eu nasci na fé, tem irmãos que me conhecem desde quando eu nasci. E eu nasci aqui na fé, fui apresentado aqui nessa altar, mas eu digo que uma pessoa que é apresentada no altar de Deus, ela não aceita Jesus. Porque aquela pessoa, porque todas as pessoas, elas precisam ouvir essa mensagem. Elas precisam reconhecer no seu coração que necessitam de Deus, que necessitam do Senhor. Então aí, aquela pessoa reconhece que há uma necessidade de Deus, um vazio de Deus no seu coração. E quando a pessoa ouve a voz de Deus, ou a pessoa ouve essa mensagem, ouve essa palavra, a pessoa ela sente a necessidade de aceitar Jesus no seu coração, porque Jesus ele é a maior alegria que nós podemos ter na nossa vida. Porque Jesus ele é o caminho, a eternidade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Louvado seja Deus. Então, a gente vê que quando a gente ouve a voz do Senhor Deus, ele transforma as nossas vidas. Eu quero dizer a você que não é questão aqui na frente. Se hoje você abrir o seu coração à voz do Senhor, eu tenho certeza que Deus irá fazer transformação extraordinária na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai preencher esse vazio que há dentro do seu coração. Porque o Senhor, é isso que Ele faz nessa vida. Quando a gente aceita Ele no nosso coração, Deus Ele tira toda a amargura, toda a tristeza, toda a depressão. Ele tira da nossa vida, do nosso coração, e esse vazio de alegria e felicidade, e Ele nos dá acesso à vida eterna, uma vida com Deus, eternamente. Louvado seja Deus. E partindo agora para a última parte, já vou concluir, as horas se passam. A segunda lição que eu aprendo é que Deus Ele te ama tanto que Ele está te dando a oportunidade hoje. Louvado seja Deus. A você que entrou nessas portas, que ainda não conhece a esse Jesus, que ainda não aceitou Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Eu digo que Deus Ele não te trouxe aqui em vão essa noite. É porque Deus queria falar com você. É porque Deus queria falar com corações aqui nessa noite. Seja através do primeiro grupo, seja através do segundo grupo. Deus Ele queria falar aos corações aqui que estão presentes nessa noite. Porque Deus Ele tem tanta misericórdia da sua vida, tanta misericórdia de cada um de nós, que o Senhor sempre, todos os dias, nos dá uma nova oportunidade.
a gente poder se arrepender dos nossos erros e a gente poder seguir uma vida em comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus. Então, ouça a voz de Deus hoje, porque Ele está te chamando com amor e misericórdia. Não espere uma tempestade para poder conhecer a necessidade de Deus. Porque às vezes a gente só busca o Senhor quando chega uma tempestade, quando chega um momento difícil. Mas a verdade é que nós precisamos de Deus todos os dias. Seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. Seja passando por uma tempestade, seja passando por um tempo de bagunça. Nós precisamos de Deus todos os dias nessa vida, porque sem Ele não somos nada. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, para concluir, louvado seja Deus. Então, você que está aqui nessa noite, que ouviu essa mensagem, e você sentiu que Deus tocou no seu coração, e o Senhor falou com você, através de uma simples mensagem da história de Jonas. Uma mensagem, uma história bastante conhecida. Até quem é cristão conhece essa história de Jonas. Então, ele para você nessa noite, você poder essa mensagem, sentir o Deus tocar no seu coração. Não existe a voz de Deus. Aquele irmão vai fazer um apelo, convidando você ter sentido o seu coração de aceitar Jesus, ou até mesmo Deus de renovar as suas forças, de renovar o seu ânimo na caminhada, para você seguir o seu chamado. Se você tiver sentido o seu coração, você vem na frente, porque irá acontecer. Eu tenho certeza que Deus irá fazer uma transformação maravilhosa na sua vida, né? Porque Deus é um mundo de matar no e esse vai ser um favorito da Bíblia, porque eu senti esse amor de Deus. Porque Deus é um mundo de matar no que Deus deu o seu único filho, para que toda aquele que ele pode acontecer nessa terra. Eu senti esse amor de Deus porque só um pouquinho de testemunho, que os nossos possam compreender e dar uma boa nesse Deus. Apesar de você café, eu passei por um momento na minha vida que passei por uma depressão, me afastei do Senhor, mas como Deus ele não desiste de nós, Deus ele me deu uma nova oportunidade no culto com Deus. E ali sentado no banco dos jovens, ouvindo aquela mensagem, e o Senhor tocou no meu coração porque eu estava afastado, o Senhor no meu coração. Eu já não sentia mais essa presença. E aí no banco dos jovens, ali sentado, sozinho, o Espírito Santo falou diretamente comigo. E naquele momento, eu senti que aquele dia seria o dia que o Senhor queria fazer a transformação do meu Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois daquele dia, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E hoje eu sou um jovem que tem história espiritual de Deus. E hoje Deus também quer fazer na sua vida isso. Ele quer escrever essa história de novo. Ele quer te encher da alegria do Espírito Santo. Porque Deus está te dando a oportunidade hoje. Então, irmãos, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Mais uma vez, para agradecer. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu estou hoje realizando um sonho que eu tinha de poder pregar. Depois do aniversário, estou aqui pregando essa noite. Então, só muito agradecer a Deus, agradecer a melhor confiança, agradecer ao meu pastor pela confiança que hoje, no primeiro mês, vou dizer, no primeiro dia de junho, do mês de junho, depois de missões, eu estou aqui realizando esse sonho. E, bom,
Eu já vou acrescentar novamente, mas já vou já me levantar para você receber o presente espiritual que é a oração. Né? Então, é isso. Né? Deus possa abençoar poderosamente a cada um. E também seus irmãos sentir de Deus na frente dessa oração. Os irmãos aqui estarão fazendo apelo para você aqui na frente, se reconciliar, ou até mesmo aceitar Jesus nessa noite. E desde já agradecendo aqui pelas oportunidades. Em nome de Jesus. Amém.